Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 14 de agosto, já estamos lá com seu Sem Censura Pará de todas as tardes, sempre com uma reapresentação a partir das 11 da noite. Sejam muito bem-vindos. No programa de hoje, recebemos o historiador Jaime Cuéllar Velarde e o diretor do Arquivo Público do Estado, Leonardo Tori. Eles conversam sobre o significado da data histórica da adesão do Pará à independência do Brasil, seus personagens e reflexos para a sociedade paraense. Também alertamos sobre a amnésia dissociativa, quando a perda de memória é por causa de traumas ou estresse excessivo. A psicóloga Tami Moreira orienta a lidar com esse problema. E batemos um papo sobre o Circuito Norte em Dança 2024, com mostra competitiva em Belém e Ananindeua. Os detalhes com o diretor artístico Igor Marques e a professora de dança Marta Batista. Hoje quem recebe a sua participação pelas nossas redes sociais é a nossa produtora de TV, Rebeca Reis. Oi, Rebeca, tudo bem com você? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos nossos convidados. E boa tarde a você aí de casa que está acompanhando o Sem Censura Pará pela TV, app ou Portal Cultura. Lembrando que você pode participar com a gente pelo X com a hashtag Sem Censura PA ou pelo WhatsApp, mandando seu comentário ou sua pergunta com seu nome e bairro, que é o 988957957. Que maravilha, estamos esperando então por vocês. Então vamos começar, gente? Nesta quinta-feira, 15 de agosto, comemoram-se os 201 anos da adesão do Pará à independência do Brasil. Mas você sabe o porquê desta data comemorativa? Para conhecermos mais curiosidades sobre o assunto, nós do Sem Censura Pará preparamos um bloco bem especial. E, claro, convidamos o diretor do Arquivo Público do Estado do Pará, Leonardo Tori, e o historiador Jaime Cuéllar Velarde para participar desse bate-papo histórico e educativo. De volta ao túnel do tempo. O que foi a adesão do Pará à independência? Com o historiador primeiro. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa lembrar que em 1822, quando acontece o suposto grito do Ipiranga, nas margens do Ipiranga, o Independência ou Morte, nós vivemos plena escravidão. O Brasil é um país escravagista, é uma colônia de Portugal. Sim. Boa parte das pessoas não tem cidadania, com exceção dos portugueses. Então, os números são bastante discutidos pela historiografia, mas gira em torno de 92% a 98% de não cidadãos. Olha. Então, o 7 de setembro de 1822, com certeza, não representou a independência dos brasileiros. Sim. Representou um momento político da história desse lugar que chamamos de Brasil e que moramos aqui, aprendemos a gostar desse lugar. Com certeza. Mas não representou necessariamente a liberdade, naquele sentido mais pleno do que o indivíduo pode ter, né? Sim. O sentido do ir e vir de mais de 98% da população das pessoas que estavam por aqui, negros, índios, afro-indígenas, que é como eu me identifico. Nós nos identificamos. Nós nos identificamos, né, pelo cabelo, pela pele, pela culinária, pela cultura. Então nós na história discutimos bastante se realmente houve uma independência e se realmente temos essa independência. Até hoje. Até hoje, né? Então a adesão do Pará, pensando que o Pará está inserido nesse processo, nós também temos esse grande percentual de pessoas que ainda não têm a cidadania plena. Sim. Em 1823. Então, a adesão, tanto a independência quanto a adesão, é preciso marcar bem essa questão, porque aí a gente questiona a palavra comemoração. Com certeza. A gente precisa entender o que a gente comemora, né? Com certeza. Tori, dentro do Arquivo Público, o que tem de registro documental dessa fase da história paraense? O arquivo tem um dos maiores acervos históricos, né, dentro da Amazônia e dentro do Brasil, a respeito desse episódio, né? Sim. Vale lembrar, como o professor ressaltou, a independência acontece em 1822, mas a província do Pará não aceita fazer parte. Exato. Não só a província do Pará, outras províncias também não aceitaram. Sim. Então, um dos planos do então imperador do Brasil, Dom Pedro I, era fazer essa adesão. De uma forma forçada, assim, deixar bem claro isso,
E o Pará não vai ser diferente. Então, Sim. vai haver uma certa pressão para essas autoridades daqui aceitarem. E todas essas ações foram documentadas, estão depositadas no arquivo e estão disponibilizadas. Então, lá é possível encontrar correspondência das autoridades portuguesas com a província do Pará e das autoridades do Rio de Janeiro também com as autoridades daqui. Entendi. Então, eles estavam espécie de namorando, tanto o Rio quanto Lisboa, namorando as autoridades daqui, né? Cada um com seus interesses, é claro. Perfeito. Quais foram as figuras emblemáticas históricas envolvidas nesse evento? Eu gosto de... E ainda emendo, eles tinham tanto carisma assim para manter um povo lá resistente a aderir à independência? A palavra povo, vamos marcar ela, porque o povo não participa do processo. Perfeito. Não foi um movimento do povo. Não toma nem conhecimento? Muitos não. Ou se ficaram sabendo pela boca de fulano ou de beltrano. Ou seja, não se envolvia, ficava completamente à margem das decisões. É porque podemos dizer que tanto o processo de independência no Rio de Janeiro, Lisboa, Belém do Pará, Lisboa, foi um processo de elites. Ok. Letrados, descendentes de portugueses, descendentes diretos e indiretamente poucos, mas a grande maioria de uma ligação bastante próxima, Sim. familiar, de muitas trocas de favores, de muitas competições econômicas, mas principalmente troca de favorecimentos. Então, o povo não está ali participando necessariamente do processo nem de independência nem de adesão. Sim. Então, o que foi o processo de independência? Foi uma disputa de elites portuguesas que queriam a recolonização do Brasil. Só para a gente voltar um pouquinho mais no túnel do tempo. Em 1808, a família real portuguesa foge para o Brasil. Foge por quê? O que faz com que um rei abandone o seu lar, o seu castelo, sua casa, o seu povo, sua pátria, sua nação? Sim. O medo. Eu gosto de perguntar o que te faz fugir. Normalmente a resposta é essa, é o medo. Dom João VI fugiu com medo de Napoleão Bonaparte. Só que quando Napoleão Bonaparte, por meio do general Junot, chegou pela foz do rio Tejo e ele se aproxima de Lisboa, a família real já estava em Salvador. Depois de Salvador, Rio de Janeiro, São Luís, Recife e Belém. Sim, boa noite. Não a família real, propriamente, Sim. mas a corte que acompanhou. E alguns historiadores apontam o número 9 mil, outros apontam 15 mil pessoas que vieram. Então, quando se diz assim, a família real veio para o Brasil, é bom que a gente corrija. A família real fugiu para o Brasil. Perfeito. Com medo. Quantos vieram? Somente a família real? Não. Entre 9 a 15 mil pessoas. Nossa, um número considerável. Então, são essas pessoas que estão aqui e transformam a economia local, né? Modificam todo o cenário econômico. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tinha condições de receber a capital do Império Português. Sim. Mas a gente fala sobre isso mais adiante, porque é bem provável que, e essa é uma curiosidade também que eu tenho com o Leonardo, é bem provável que os arquivos falem sobre esses fluxos migratórios para Belém. E isso ainda não tenho leitura suficiente, mas eu tenho algumas coisas para trocar ideia aqui sobre esses Então pronto, eu nem vou me meter então. Responde logo essa, Leonardo. Havia um fluxo realmente, aqui na província, um fluxo grande de portugueses. Isso é uma outra razão por que as autoridades não aceitaram fazer parte do Brasil inicialmente, por essa grande concentração de portugueses aqui, comerciantes. Entre as regiões brasileiras, era realmente um número de relevância? Sim, muita relevância. E também vale lembrar que a Amazônia, enfim, falando da província do Grão-Pará, né, que era a Amazônia hoje, ela estava separada do Brasil, passou muito tempo separada do Brasil, era um outro estado. Sim. Então recebíamos ordens direto de Lisboa. Então esse fluxo
era direto. Belém, Lisboa. Rio de Janeiro, Lisboa, Lisboa, também Belém. Sim. Então, havia esse quadro significativo de portugueses na região ocupando os principais cargos. Sim. Militares, dentro do Estado, da burocracia portuguesa. Então, isso é um outro fator que fez o Pará não aderir a essa independência inicialmente. A presença forte dos portugueses na região. Olha, tráfico de influência em pleno 1800. Vamos lá, pergunta chegando. Gostaria de saber como as informações à época desse movimento chegavam por aqui e quanto tempo demoravam. A pergunta é do Edmundo, do Telégrafo. Pronto, pode responder. Vamos lá, se quiser, vamos Leonardo. lembrar que nós estamos falando de uma época que não tem Por internet, favor. não tem telefone, então a comunicação, ela demorava muito a chegar. Enfim, claro que o principal meio era por navios, né? Quando os navios desembarcavam em Belém, vinham carregadas de correspondência, cartas, então demorava um certo tempo, sim, chegar para cá. Sim. Né? Claro que também, vamos dizer, existe também uma rede de comunicação clandestina, vamos dizer assim. A gente está muito próximo da Guiana Francesa, então as notícias que chegavam na Europa, às vezes chegavam mais rápido em Belém do que no Rio de Janeiro, porque Vive la France. vinham pela Guiana Francesa. Exato. Né? Então, mas era uma comunicação extremamente complicada, sim. Perfeito, mais perguntas chegando. Vai lá, Rebeca. Sim, Vanessa. O que pretendiam as elites da província do Pará com a resistência à adesão à independência? Continuar como colônia de exploração de Portugal, assim como ficaram Angola, Moçambique. A pergunta é do Osnido Marizal. Muito boa, Osni. Vamos Posso ir lá. pra essa, O que Osni? tinha por trás de todo esse interesse em permanecer fora da independência? Antes disso, eu quero lembrar de uma coisa. Eu sou filho de bolivianos e eu vim para cá, para o Pará, para o Brasil, depois do meu pai. Primeiro veio o meu pai. Sim. Deu certo? Chama a família. Então, esses fluxos migratórios que vêm para cá em 1808, o primeiro grande fluxo migratório, digamos, posso dizer que é o de africanos, Com certeza. o tráfico negreiro. E outro segundo grande fluxo migratório é de portugueses, que fogem de Portugal. E o que deu certo aqui, que fez com que outros portugueses viessem depois de 1808? O que aconteceu aqui? Dom João, e aí já vamos entrando na resposta do Osnier. Dom João cria o Banco do Brasil, escolas de medicina, Salvador, Sim. Rio de Janeiro, construção de jardim botânico, começa a circular moedas. A primeira coisa que Dom João VI faz é revogar uma lei que impedia o Brasil de produzir manufaturas. Então, o Brasil começa a ter fábrica de cordas, sapatos, roupas, tecidos, chapéus, vestidos. Uma economia começa a fervilhar. É necessário construir prefeituras, melhorar as ruas, calçar as ruas do Rio de Janeiro. Sim. Construção de igrejas, porque o clero vem junto. Exatamente. O clero português vem junto. Então, o Brasil, estamos falando de 1808 a 1815, 16, o Brasil se transforma num canteiro de obras, Ok. o que dá muito dinheiro. Uma terra de oportunidades. Uma terra de oportunidades. Sim. Junto com isso, Dom João VI começa a condecorar, criar uma nobreza brasileira. Condes, duques, barões são nomeados. Então, isso aqui se transforma num festival de sucesso, de alegria, que não acontecia em Portugal e passa a acontecer aqui. Olha. Então, Belém fervilha, São Luís fervilha, Salvador fervilha, Rio de Janeiro, então, nem se diga, quanto mais portugueses, outros tinham acesso a essas oportunidades de enriquecimento e principalmente de status. Com certeza. Lembrando que a escravidão não acabou em 1808. Então, não aderir à independência do Brasil significava ainda ter a pujança da possibilidade de um desenvolvimento no estilo europeu? Claro. E o que significava a independência para essas pessoas, os recém-ricos, os recém-bem-sucedidos? O que significava independência? Significava fechar o Banco do Brasil, fechar as fabriquetas, acabar com as manufaturas,
colocar tudo no navio e mandar direto ou para a Inglaterra ou para Portugal. Ou Mas seja, isso não era um fake news daquela época? claro que Era não. só uma conjectura, né? Não, que nem o Lula vai voltar, o Brasil vai virar uma Venezuela. Vai virar Venezuela. Mas, literalmente, sim, porque não era mentira. Porque o pacto colonial era exatamente isso. O pacto colonial, o Brasil preenche o papel de colônia. Sim. E o que é colônia? É o local que fornece matéria-prima para a metrópole. Então, a matéria-prima saía da colônia, bruta, ia para Portugal, Portugal não beneficiava, não manufaturava e mandava para a Inglaterra, que já está vivendo a Revolução Industrial. Já existem máquinas na Inglaterra. Então, para quem era bom que o Brasil voltasse a ser colônia? Para as novas elites aqui? Não. Mas para as elites que estão em Portugal, sim. Sim. Então, os portugueses querem o fim da independência do Brasil. E quem deseja ardentemente por uma independência, por romper os laços com Portugal? Portugueses que estão aqui, que se deram bem na vida depois de 1808. Lá eles jamais teriam os títulos, jamais teriam as casas, jamais teriam os escravos que eles conseguiram depois de 1808 aqui no Brasil. Então, depois de tanto estique e puxa, né, e jogo de interesse, em que momento se deu a adesão? Em que momento conseguiram convencer a elite paraense, que não era paraense, era mais portuguesa do que paraense, de que valia a pena? Aí é que tá, não foram convencidos. A coisa aconteceu na marra. Em 1822, as elites que estão aqui, como Sim. disse bem o Leonardo, elas estão muito mais ligadas, muito mais atreladas a Lisboa. Perfeito. Então, existe uma certa ligação, uma certa fidelidade ao velho, ao rei Dom João VI. As elites de Belém Sim. não são como as elites do Rio de Janeiro. As elites de Belém ainda são elites, primeiro, conservadoras, reacionárias, muito atreladas àquela economia portuguesa. Eu vou usar a palavra feudal, mas os historiadores que estão me ouvindo vão me perdoar, porque está errada essa expressão. Sim. Mas para o ouvinte do programa vai entender melhor. A aristocracia portuguesa em Belém do Pará está muito ligada a essa mentalidade de uma economia feudal que depende do rei. Entendi. Então, não interessava para eles a independência. Todo mundo? Não. Nós temos, por exemplo, Felipe Patroni, que em 1816 estava em Coimbra estudando direito. Sim. Chega afoito aqui falando em um liberalismo que nunca se tinha ouvido falar aqui na colônia, aqui na província do Grão-Pará. Quem mais é influenciado por esse liberalismo que traz Felipe Patroni? Batista Campos. Sim. Aí é que eles fundam um jornal, né? Eles fundam o Paraense e começam um bombardeio de novas ideias de dois jovens petulantes que trazem para cá a ideia de um liberalismo, da ideia de uma liberdade econômica, da necessidade realmente de romper com o governo déspota esclarecido de Portugal, com aquele absolutismo medieval. Então, eu já tenho então dois personagens que foram cruciais para esse momento. Felipe Patroni Sim. e Batista Campos. Não é só nome de ônibus, tá, gente? Por favor, Nem de praça, nem de rua praça. e nem de bairro. São vultos históricos do Pará. Lembrando que esses personagens, eles também estão registrados, foram registrados, estão nos documentos do Arquivo Público. Sim. Tanto a passagem, né, o Batista Campos foi preso, né, por conta dessas ideias conspiratórias, assim também excesso como de liberdade, digamos excesso, justamente. Assim como o Felipe Patroni também foi preso, né, e depois enviado para Portugal, onde sofreu um julgamento para lá. Depois ele vai ser absolvido, volta mais para o Rio de Janeiro e ele volta calado, de certa forma. O processo de adesão, a gente não consegue ouvir a voz dele. Então, de certa forma, ele, enfim, se calou nesse processo. Mas diferente do Batista Campos, que parece que ativou o modo revolucionário, já tinha, na verdade. E é importante ressaltar que a adesão,
ela tem um papel fundamental para a cabanagem, né? Então, as coisas que se desenrolaram na adesão, e aí eu estou falando da tragédia do Brigue Palhaço, a adesão acontece em agosto, a tragédia do Brigue Palhaço em outubro. Sim. Né? Também sobre liderança do Batista Campos, isso vai ter repercussão lá na frente com a cabanagem. Perfeito. Inclusive, antes de explodir a cabanagem, as memórias do Brigue Palhaço ainda eram muito latentes. Então, ela vai servir como uma espécie de pólvora, né? Então, o Batista Campos, que no primeiro momento queria adesão, né, fazer essa adesão, no segundo momento ele se decepciona com o governo do Dom Pedro I, depois do período regencial, que não foi aquilo que ele tinha pensado, né? Esse liberalismo que ele tanto sonhava não aconteceu. Exato. E é nesse momento que ele se volta como oposição ao governo do Dom Pedro e depois ao governo imperial. E todas essas ações estão registradas nos documentos e estão disponibilizadas para a sociedade no arquivo público. Inclusive, os documentos estão sendo mostrados pela nossa produção do Sem Censura para o público de casa. Essa é a ata da adesão do Pará à independência? Não, a ata deve ter passado. Depois que é feita a ata, né, assinado, todas as autoridades assinando, aceitando fazer parte de uma forma pressionante, não foi nada espontânea, né? A gente sabe que foi uma pressão política ali do Dom Pedro I. Logo depois, é seguida, as vilas e cidades, elas fazem um documento também, aderindo à independência. Então, a gente está vendo Bragança, Vigia, São João do Araguaia, Marajó. Sim. E tem uma bem interessante, eu acho que é essa que está passando, que é de Manaus. Olha. Vamos lembrar que Manaus, o Amazonas fazia parte da província do Grão-Pará. Então, a gente tem essa documentação da vila de Manaus, do lugar da vila, na verdade, que depois vai ser chamado Manaus, aderindo à independência. Perfeito. Tá? E uma curiosidade, na ata tá dia 15, está assinado dia 16. Por Não quê? está dia 15. Descobriste por quê? Na verdade, tem uma discussão dentre os historiadores, né, sobre a real data. Que bom, né, que qual é a sexta-feira também data? está facultado, no dia 16, então tá tudo a ver, está tudo dentro. Quando foi criado o feriado, ali em 1996, pelo deputado Zeno Veloso, não havia um documento oficial dessa data, dia 15. E por quê? Estava desaparecido, essa ata estava desaparecida. Em 2009, 2010, um servidor encontrou a ata, sem querer, no meio da documentação do arquivo. E ela está assinada dia 16. Então, não há ainda um consenso do que aconteceu. Pode ter acontecido no dia 15, mas foi oficializada no dia 16. E tem um historiadores que diz que foi dia 11. Nós encontramos o documento no arquivo do José Maria de Moura, que era o comandante das armas, o representante de Portugal aqui. E no dia 11 ele faz um documento para o rei de Portugal dizendo o seguinte, olha, a Câmara aceitou, vão aderir à independência e eu estou voltando para Portugal. Não tenho mais razão para estar aqui. Governador Isso, de Armas. o governador de Armas. E ele assina no dia 11 de agosto. Então, a gente não tem uma data precisa realmente sobre a adesão. Pergunta do público. O Paulo de São Brás pergunta, qual a relação da cabanagem com a adesão do Pará? Obrigada, Paulo. Estava na ponta da minha língua. Vamos aos historiadores. Primeiro com Jaime, depois contigo, Leonardo. Vamos lá. Eu sou da corrente de historiadores que acredita que o passado ele está sempre sendo reencenado. Sim. O presente é sempre uma resposta para algum momento passado. Em algum momento das nossas escolhas do passado fez com que nós estivéssemos aqui. Agora os quatro conversando, incluindo a Rebeca, obviamente. Foram as nossas escolhas. Ou seja, o passado ele está intimamente ligado com o presente. Sim. Parece uma coisa óbvia, mas é preciso marcar essa informação, porque o Brigue Palhaço, e que existe também outra briga com relação, né? Foi tragédia ou foi massacre? Eu sou da corrente que aponta como massacre. Total. Né? Porque houve uma opção no momento de trancafiar aquelas 200 e poucas pessoas no navio, calafetar e fechar tudo. Exato. Ao calor amazônico de agosto, setembro ou outubro, e aconteceu em outubro, na segunda quinzena de outubro, se fez uma opção
E a opção não foi apenas por dar um susto ou um breve castigo. Sim. A opção por calafetar todo o navio, o Briga e Palhaço, foi a opção por matar. Então, eu costumo dizer que houve um massacre. Sim. E depois desse dia do massacre, nunca mais as autoridades tiveram sossego. Porque nunca mais a memória do povo nortista, amazônico, também conseguiu se desvencilhar da dor daquelas pessoas que gritavam e morriam. Então, a dor dessas pessoas marcou o fazer histórico daquilo que mais tarde vai se chamar cabanagem. Com certeza. Então, quando me perguntam, Jaime, quando começa a cabanagem? Eu sou taxativo. Existem vários momentos, mas o massacre do Briga e Palhaço ele deve ser lembrado e não deve ser comemorado. Com certeza. Mas deve ser lembrado. Então, muito interessante a chamada desse programa. Qual a importância da adesão do Pará? O que nós precisamos saber sobre a adesão do Pará? Primeiro, não é para comemorar. Sim. Não vejo comemoração, mas precisamos lembrar. Sempre. Precisamos saber qual é o lugar social que nós ocupamos na sociedade e qual é o lugar social, quais são as defesas que existem das autoridades. O que as autoridades defendem é necessariamente aquilo que o povo quer? Provavelmente existem divergências aí. Então, vamos lá. O que a adesão do Pará... Paulo, Rebeca? Paulo. Paulo, né? Paulo. O que o Paulo quer saber? O que a adesão do Pará em 23 tem a ver com o movimento cabano? Com o movimento cabano. O movimento cabano inicia, na minha opinião, em 1823, com o massacre do Briga e Palhaço. Ok. Tá? E quando nós temos aí as várias insurreições, nós temos as várias revoltas, que o termo correto, segundo o historiador Wesley, que não me lembro agora do sobrenome, o que foi a cabanagem? Na opinião dele, ele concorda que nós tivemos várias cabanagens. A cabanagem de Ourém, que é a região onde ele pesquisa, é completamente diferente da cabanagem de Cametá. Perfeito. São situações completamente diferentes, que é diferente da cabanagem de Manaus ou de Santarém. Sim. Nós temos várias cabanagens aqui. E, na minha opinião, elas começam com o massacre do Briga e Palhaço. Então, o ponto de relação Tem está um justamente ponto importante que é necessário enfatizar aqui. O Léo falou agora há pouco, e eu estava lendo o mestrado de uma historiadora fascinante que diz o seguinte, só porque eu chamei ela de fascinante, eu acabei de esquecer o nome dela, eu disse, eu tenho que falar o nome dessa mulher. Ela fala sobre a presença feminina na cabanagem. Eliana Ramos. Eliana Ramos, Leonardo. Obrigada, Leonardo. Leonardo é um anjo, né? Me salvou, porque a Eliana tem meu contato do WhatsApp, com certeza ela iria brigar comigo. Ele é o cara dos arquivos, ele é o cara dos documentos, ele é o cara dos registros. A Eliana Ramos, ela tem um documento lindo que fala de determinado comandante que diz assim, eu até consigo enfrentar os cabanos de Melgaço, eu só não consigo encontrá-los. Por que não? Porque existe uma rede por trás dos cabanos de troca de informações onde a mulher é protagonista. Olha que interessante. Então, onde está a mulher na cabanagem? Ela está no ponto estratégico, ela está pensando as ações. Ela está evitando o conflito que ela sabe que não vai ganhar. Sim. Né? E ela está promovendo o cansaço das tropas portuguesas. A mulher está articulando sem ser percebida, sem ser notada. Era inteligência, né, Jaime? Vamos lá, vamos dar a César o que é de César. As mulheres, o que é das mulheres? Num jogo de xadrez, Perspicácia. Se esse pensamento, se esse raciocínio não for aplicado no tabuleiro, sim, tenha certeza que o jogador de xadrez vai perder o jogo. Muito interessante. Você falava ainda há pouco, eu pedi para você nos pontuar quem era aquela população naquele momento da adesão. Então, nós temos um gap que vai de agosto, no momento da adesão, até o ponto inicial do massacre do Briga e Palhaço, e o movimento popular forte, que foi o movimento cabano. Sim. Se aquela população ela não se envolvia naturalmente no movimento da adesão, a partir de que momento ela se interessou a fazer parte desse movimento popular tão forte, que foi o movimento da cabanagem? Vamos lá. Como é que elas
foram picadas por isso. Não, eu tenho que defender o Eu meu acho que os desdobramentos do Brigue Palhaço, isso vai servir muito de combustível. Perfeito. Depois que acontece a tragédia, vai ser aberto 2 inquéritos, na época chama de autos de devassa. O primeiro por aqui, por Belém, Sim. que todos foram inocentados, inclusive o comandante que estava ali, o Grenfell. E depois vai ser aberto um outro no Rio de Janeiro, que também ele será inocentado. Inclusive, ele vai ser condecorado depois. Exato. Eu acho que essa impunidade, né, ela vai servir de combustível para essa população. Ótimo. Lembrando que esses soldados, essas pessoas que morreram, eles tinham família. Com certeza. Tinha uma rede de comunicação entre eles que a gente tem que levar em consideração. Sentimento da injustiça. Justamente. Muito bom. Pergunta chegando. Desculpa. O Márcio da Cidade Nova pergunta: como John Grenfell chegou a Belém sem ser parado na Fortaleza da Barra e no Forte São Pedro Nolasco? Olha aí. Aí a gente tem que lembrar quem era o Grenfell, né? Quando, enfim, ocorreu a independência do Brasil e algumas províncias não aceitaram, o Dom Pedro I vai contratar um almirante, além do almirante também o Grenfell, que é justamente para comandar essa adesão das províncias. Então, eles vão começar com a Cisplatina, Bahia, Maranhão e até aqui em Belém. Só que o almirante estava no Maranhão ainda e enviou o Grenfell como um emissário, né? Enfim, não era uma questão de... ainda de declarar algum tipo de guerra ou conflito. Era um emissário, era uma espécie de, enfim, trazer um recado, né? Por isso que ele conseguiu entrar com muita facilidade, né? Então, ele veio representando justamente esse almirante, e aí que ele veio com o blefe, né? O famoso blefe, né? Sim. Olha, a esquadra está toda preparada, estamos preparados para atacar caso vocês não aceitem. Exato. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto aqui. Primeiro, quem era o Grenfell, né? Ele foi indicado pela coroa inglesa. Todos os relatos de pirataria, de grande violência marítima, Ele estava lá no meio. está atrelado à Inglaterra. Voltando ao túnel do tempo, né? Quando Napoleão Bonaparte resolveu que ia ser dono do mundo, ele conseguiu. Mas quando precisou da marinha para atravessar para as Ilhas Britânicas, para qualquer local da Grã-Bretanha ou especificamente para a Inglaterra, ele não conseguiu. Ele perdeu. Tanto que quem retira Napoleão Bonaparte do cenário, quem prende Napoleão Bonaparte, é a Marinha Inglesa. Então, quando Dom Pedro I diz assim, declarei independência, mas nem todos querem me obedecer. O que eu faço, Inglaterra? A Inglaterra respondeu, resolve, se tu não conseguir resolver, eu tenho uma pessoa que consegue. Cadê ele? Ele está ali destruindo uma cidade na Índia, chamada Goa, mas já está voltando. E quando ele volta, é justamente o ano seguinte, em 1823. Então, quando chega John Grenfell ao Brasil, não é qualquer um que está chegando. Não é só um garoto de recados, não é só aquela telefonista da Telepará que corria avisando o Léo, né? Não é só isso. Ele traz nas costas toda uma fama de um homem altamente terrível. Ele foi muito complacente com o massacre do Brigue Palhaço. Ele fazia coisas piores. Exato. Então, ele estava acostumado a fazer coisas piores. Na minha opinião, o documento, a ata de adesão, foi assinado antes que ele pisasse ali na região do Ver-o-Peso, ali na Cidade Velha. Quando John Grenfell desembarcou, já tinha suco de bacuri, já tinha maniçoba, já tinha tudo do bom e do melhor, porque a elite portuguesa que dizia tanto que não iria aderir à independência, na hora que o John Grenfell desembarcou, o documento já estava assinado. Se pelou de medo. Claro. Vendo a frota e os armada. portugueses, vamos lembrar do seguinte, os portugueses, eles têm fama de fugir com medo. Sim. Fugiram com medo de Napoleão, não enfrentaram. E, novamente, a cena se repete aqui. Houve uma tentativa de golpe de Estado. Houve um golpe de Estado no Pará, em 1823. A junta que foi proposta por Felipe Patroni, que era composta majoritariamente por homens nascidos no Pará, foi desfeita na marra.
com uso de armas e assume uma outra antiga que havia sido destituída pela Câmara, o Senado foi destituído e voltou a reinar na província do Grão-Pará uma corte legitimamente ligada a Portugal. Houve um golpe aqui no Pará. Olha só. Então, a pergunta, Rebeca, repete ela. Só um momentinho, deixa eu procurar aqui. Volta lá. Só um momento. Achei. Como John Grenfell chegou a Belém ser separado na Fortaleza da Barra e no Forte São Pedro Nolasco? Isso. A pergunta deveria ser outra também. Poderia ser outra, né? Quem ousaria parar John Grenfell? Já chega com pompa e circunstâncias. E ele não chega sozinho, ele chega com a ordem de Dom Pedro I. Exato. Então, a adesão foi conseguida com homens que não estavam a fim de brigar. Perfeito. Mas o poder da palavra funcionou muito bem, né? Conseguiram... O blefe deu certo, né? Exatamente, foi o tal do blefe. Conseguiram imprimir medo à população. Tem pergunta aí, Rebeca? Tem sim, Vanessa. Vamos lá. O Fábio da Batista Campos pergunta: queria saber se de fato os portugueses pretendiam transformar a província do Grão-Pará em uma espécie de capital ou estado atrelado a Portugal, independente do Brasil. Então, emenda com a minha pergunta. O que aconteceria com o Pará se não tivesse aderido à independência? O que seria de nós? Quando eu respondo essa pergunta, a pergunta é muito boa, eu digo que o povo paraense, e aí quando eu falo povo, eu falo daqueles 98%. Sim. Esse povo, ele conseguiu se livrar da panela, mas caiu na frigideira. Por quê? Porque a independência, eu repito, não trouxe nenhuma, nem independência do Brasil, nem adesão, não trouxe nenhuma transformação social para as pessoas que estavam nas margens dos rios, na cidade de Belém. Quem não morava naquela região onde a gente chama hoje de Cidade Velha, quem não era dono de barcos, quem não tinha fazendas, estâncias, quem não tinha gado, essas pessoas, para elas, a vida não mudou em nada. Não houve uma transformação social, econômica, cultural. Sim. O Brasil continua ainda um país onde privilegia a educação somente daqueles que têm posses. Então, houve uma transformação cultural no Brasil com a chegada da família real no Brasil? Sim. Sim. Se criou uma elite intelectual? Sim. Havia jornalismo? Sim. Havia jornalismo. Foram criados médicos? Sim. Mas o acesso à medicina, o acesso à cultura era bastante limitado. Com certeza absoluta. Tem outra pergunta chegando aí? Não, Vanessa. Arquivo Público, como é que vocês se organizaram para essa programação de adesão do Pará à independência? O Arquivo montou uma programação com palestras e oficinas, que já aconteceram. Desde segunda-feira fizemos as palestras e terça e hoje finalizamos as oficinas. Mas desde ontem o Arquivo abriu uma exposição com documentos históricos que falam sobre a adesão e fica até o dia 30. Então, todos estão convidados de segunda a sexta, de 8 às 14 horas, a visitar o arquivo e também ver a exposição, né? Então, lá você vai ter toda essa documentação, né? Sobre o que aconteceu, sobre a troca de correspondência entre as autoridades, vai poder ver a ata, né? De adesão, assim como os outros documentos que contestam também o dia 15, né? E, enfim, tirar uma foto, postar no Instagram, ficava bem bacana. Que bacana. Meninos, eu adorei recebê-los aqui, foi sensacional. Professor, tem algum Instagram que normalmente você conversa com o público e dessas pitadas muito pitorescas dentro da nossa história do Pará? Eu não lido muito bem com o Instagram. Eu sou do tempo do Orkut, achei uma pena que tenha acabado o Orkut. Eu sou o Jaime Coelho Avelarde, historiador. Eu acho que é fácil me achar no Instagram com esse sobrenome, né? Coelho Avelarde. Sim. Eu quero chamar a atenção para mais um ponto antes da gente encerrar, se me permite. É sobre os fluxos migratórios. Esse primeiro fluxo migratório de portugueses foi determinante para que outros fluxos migratórios acontecessem aqui internamente. Eu vim de uma região que a gente conhece aqui no Pará como Tomé-Açu. Nós tivemos fluxos migratórios de japoneses em Tomé-Açu na década de 20 do século passado.
Estamos chegando no centenário agora, em 29, desse primeiro fluxo migratório. Depois nós tivemos fluxos migratórios de nordestinos e tivemos outro fluxo migratório interno do eixo sul-sudeste. Sim. Infelizmente, alguns desses fluxos migratórios, e aí eu marco bem os nordestinos, são pouco estudados na região de Tomé-Açu. Sim. Nós precisamos de mais historiadores curiosos. Eliana Ramos, minha amiga Eliana Ramos, ela infelizmente é solitária na pesquisa de mulheres que participaram da cabanagem. Sim. O grande forte da minha pesquisa é sobre memórias femininas ao golpe e à ditadura civil-militar de 64 a 85. Olha que interessante. Faltam mulheres pesquisando essas memórias femininas. O Leonardo até me falou agora há pouco, como é que tu te relaciona com as historiadoras mulheres, né? Não me relaciono, faltam mais mulheres. Olha. Então, eu quero finalizar minha fala aqui pedindo que nos interessemos mais pela história. Que legal. Lamentavelmente, a gente pergunta nas ruas, na cidade de Belém, o que foi a adesão do Pará. Eles falam assim, é feriado. E por aí para a resposta. Exatamente. Nós precisamos de mais historiadores e precisamos de mais professores de história, precisamos de mais programas como o seu. Que faça essa Precisamos abordagem. Conhecer mais a nós mesmos, porque quando a gente se conhece Dá valor à melhor, nossa a gente história. consegue agir, Sem pensar dúvida. num futuro e ter sonhos, né? Porque, afinal de contas, o que nos carrega, o que nos move, tem que ser nossos sonhos. Sem dúvida. É isso. Jaime, vai voltar aqui outras vezes para a gente conversar Amém, mais irmã. sobre a participação das mulheres no nosso aspecto histórico e cultural. Tori, como as pessoas conhecem a programação do Arquivo Público? Toda a programação está disponibilizada no Instagram da Secult, da Sim. Secretaria de Estado de Cultura. Por lá também ficam sabendo, enfim, dos cursos, palestras, oficinas que o arquivo faz em Belém e no interior também. Que maravilha. Muito obrigada por essa disponibilidade de estarem aqui conosco e muito obrigada por essa aula de história do Pará. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura Pará. Até já.